Eu me chamo Sabrina, tenho 25 anos e a minha vida ela começou a virar uma bagunça desde os meus 13 para os 14 anos de idade. Eu sempre fui uma jovem muito rebelde. Os meus pais não aguentavam mais reclamar comigo, me colocar de castigo, até surra a minha mãe me dava e nada resolvia. E o pior de tudo é que eu acabei me perdendo justamente na escola, o ambiente que todos os pais pensam que é o melhor possível para os seus filhos. Nessa escola, o que não faltava era garotas e garotos exatamente perdidos na vida, que não queriam nada. Era cachaça, bebidas, cigarros, drogas, muitas coisas erradas aconteciam naquela escola. E por influência, por curiosidade, eu acabei me misturando justamente com esses jovens, os jovens errados. Comecei a beber, comecei a fumar, os meus pais não aguentavam mais ir na escola porque a diretora marcava reuniões direto com os nossos pais e nada mudava. Até que um dia nós resolvemos fazer uma festa na escola, na verdade no fundo da escola, com muita bebida. E eu acabei, não só eu como outras jovens, acabou entrando em uma curtição além dos limites. Nós fomos para trás do muro, onde não tinha casas, não tinha vizinhos, mas era um local totalmente aberto. Tinha algumas árvores. Eu só sei que todo mundo pegou todo mundo. E foi nesse dia que eu perdi minha virgindade. E o pior de tudo foi que não era apenas um garoto. Nós trocávamos. Todos os garotos pegavam todas as garotas e eles que tinham experiência faziam de tudo. Eu, coitada, estava ali apenas sendo como uma boneca, um brinquedo. As amigas davam risadas, achava tudo bom e eu acompanhava o ritmo delas. Com um mês, mais ou menos, eu comecei a sentir uma coisa estranha, muito enjoo. Eu já era moça nessa época. E a minha mãe achando aquilo ali algo estranho, algo muito errado, ela não tinha noção que eu não era mais virgem. E eu tentando esconder aquela situação dos meus pais e eu com medo, porque ninguém se preveniu nessa brincadeira, ninguém se cuidou. Chegou ao ponto de eu começar a contar os dias da minha menstruação e nada. Estava muito atrasada, eu estava totalmente atrasada. E eu fiquei mal, eu fiquei ansiosa, eu fiquei desesperada. Eu lembro como hoje, eu uma adolescente totalmente perdida, sem saber o que fazer. Falei com algumas amigas do colégio e elas disseram que eu tinha que comprar um tal remédio para colocar tudo isso para fora, vocês me entendem. Só que uma delas falou assim, cuidado, uma amiga minha já morreu por causa disso, tome muito cuidado. E o medo? Elas até fizeram uma vaquinha para juntar o dinheiro para eu comprar esse tal remédio tudo escondido, mas o medo era maior. Elas conseguiram comprar, eu coloquei esse remédio na mochila e disse que em casa eu iria tomar. Nesse dia, quando eu cheguei em casa, eu não sei se alguém entrou em contato com a minha mãe, eu não sei se a escola alertou minha mãe sobre alguma coisa. Eu só sei que a minha mãe, exatamente nesse dia, abriu a minha mochila e encontrou o remédio lá dentro. Ela, adulta, sabia muito bem sobre o que tratava. Não teve jeito. A minha mãe me pegou pelo braço, me levou para o médico e foi constatado que eu estava grávida. E foi um terror. A minha mãe ficou desesperada, mas a minha mãe chorava tanto. O meu pai, ele olhava para mim com aquele olhar de pena. E quando a minha mãe olhou para mim e perguntou, filha, e quem foi o garoto? Quando eu disse para ela que havia sido mais de 4, que não tinha como eu saber, a minha mãe só faltou cavar um buraco e entrar dentro. Foi quando ela e meu pai conversaram e decidiram que, primeiro, eu não tinha estrutura para criar uma criança, eu não tinha juízo nenhum. Uma criança comigo seria uma criança perdida,
Segundo, que eles não ficariam ali, pelo menos não a minha mãe, naquele bairro onde nós morávamos, e que eu e minha mãe iríamos para o interior até a criança nascer. E quando a criança nascesse, minha mãe voltaria para ficar com meu pai, eles iriam registrar a criança e eles seriam os pais. Ninguém saberia, ninguém iria saber que eu era mãe com aquela idade. Os parentes do interior, no fim de mundo, ninguém ia contar nada a ninguém. E eles decidiram que seria o melhor para mim e para o meu futuro. Eu concordei com eles, na verdade eu não tinha nem o que concordar. Eu não tinha juízo nenhum. E esse foi o principal episódio mais terrível da minha vida, tão jovem. Tudo ocorreu bem, a criança nasceu e os meus pais fizeram como eles prometeram. Voltei para minha cidade, aquelas amigas do colégio já não estudavam mais no mesmo lugar, muitas nem moravam mais lá, e eu fui levando a minha vida. Voltei a estudar em outro local, comecei a fazer cursinho, e a minha filha, para mim, era a minha irmã. Eu era proibida de pensar que ela era minha filha. Eu fui educada para que ela fosse vista como minha irmã, eu para ela e ela para mim. E sempre foi assim. A Bia foi crescendo, foi me vendo como uma irmã, nós brincávamos como se fôssemos irmãs, e eu adquiri por ela um sentimento de irmã. Se eu disser para vocês que eu vejo a Bia como minha filha, eu estou mentindo. Eu não sei que sentimento é esse. Muitas vezes eu até esqueço que ela é minha filha, no sentido de ter saído de mim. Mas ela é filha da minha mãe. A minha mãe criou a Bia com tanto amor, com uma educação totalmente diferente da minha, porque a Bia é de dar orgulho. É uma criança totalmente comportada, nem sequer fala em namoro, nem pensa nisso. Hoje ela tem 11 anos. Uma criança linda, uma irmã que eu sou completamente apaixonada. Hoje, a minha realidade de vida é outra. Eu trabalho, eu consegui me formar, realizei alguns sonhos e eu moro sozinha. Recentemente, eu conheci um homem muito especial, o Pedro. Ele tem 34 anos. Eu o conheci através de uma corrida de aplicativo. Eu pedi esse Uber, era um dia chuvoso, me lembro como hoje ele foi tão gentil em sair para me ajudar com as sacolas, segurar a sombrinha. Foi incrível, foi um homem encantador. E nós começamos a conversar, trocamos contatos, começamos a ser amigos e ele se declarou para mim. Só que o Pedro, ele, em meio às nossas conversas, um dia ele disse para mim assim: eu já fui tão enganado nessa vida. A minha ex-mulher, ela mentiu para mim de tal forma que eu não perdoo mentira. A mentira para mim é uma traição assim sem perdão, porque a pessoa tem uma escolha entre falar a verdade ou mentir. E quando a pessoa escolhe mentir, ela está pensando em si, não no outro. E aquilo ficou na minha cabeça, mas depois eu esqueci. Eu também não sabia se nós dois iríamos para frente. Mas tudo foi acontecendo naturalmente. Hoje eu sou completamente apaixonada por esse homem. Ele tem planos de futuro comigo. Ele pensa em ter filhos, ele não tem filhos. E quando eu conversei com ele sobre mim, sobre a minha vida, quando ele foi lá em casa conhecer os meus pais, ele conheceu a Bia como minha irmã. Eu nunca contei para esse homem que eu já tive uma filha, que a Bia não é a minha irmã, mas sim a minha filha que eu tive quando eu era adolescente. Eu escondi isso desse homem. E muitas vezes eu me sinto mal, porque eu não sei se o ato de eu não contar para ele sobre essa realidade da minha vida é uma mentira que pode impactar o nosso relacionamento ou não tem nada a ver. Ele não precisa saber, mesmo que a gente venha casar no futuro, que tenhamos filhos. E a Bia? Como a Bia fica nisso?
Quando ele começou a falar sobre ter filhos, foi aí que eu senti uma coisa assim tão diferente dentro de mim. Eu olhei para a Bia e pensei, caramba, é tão injusto eu ter filhos, assumir como filho, ser mãe, e a Bia, que foi a minha primeira filha, eu fazer de conta que ela é realmente a minha irmã? Será que é justo isso? Será que eu não devia conversar com os meus pais, a gente conversar com a Bia, abrir o jogo para minha irmã, dizer que eu sou mãe, abrir a realidade para o meu namorado, futuro marido, e se ele realmente me amar, ele vai me compreender e assim a gente possa construir uma família? Eu me fiz esses questionamentos durante muito tempo. Muito tempo. Até que, quanto mais eu fui convivendo com Pedro, mais eu fui gostando dele, mais eu fui me apaixonando. E mais esse homem, volta e meia, se é em um filme, em uma novela, um boato que ele me conta, sempre a mentira é algo que ele toca. Sempre é algo que parece que ele sabe que eu estou escondendo algo dele e fica dando indireta. Eu sei que não é isso, mas a sensação que eu tenho é que é isso. Eu conversei com a minha mãe. Eu disse, mãe, eu sei que a senhora pode não concordar comigo, eu agradeço por tudo que a senhora fez, eu era uma criança, hoje eu sou uma mulher, eu tenho outra cabeça, e eu estou fazendo uma reflexão sobre a minha vida. E eu sinto que eu preciso consertar muitas coisas, principalmente a minha relação com a Bia. E a minha mãe, sem entender, já ficou logo com aqueles olhos bem arregalados. E eu disse, pois bem, mãe, o Pedro quer casar comigo, quer ter filhos, mas eu não quero dar esse passo com esse homem, escondendo dele que eu tenho uma filha, que eu já sou mãe. Eu quero contar para ele tudo o que aconteceu. Eu quero que ele saiba que a Bia não é minha irmã, mas sim minha filha. Quando eu disse isso para minha mãe, a minha mãe disse que eu sou louca, que ela não concorda, que a filha é dela, a Bia é minha irmã. Eu fiz um pacto com ela lá atrás e nada vai mudar. Eu disse, mãe, pelo amor de Deus, eu era uma criança. Eu não estou dizendo que a senhora não é mãe, a senhora é mãe 2 vezes. Eu estou dizendo para a senhora que eu não quero mentir para o meu futuro marido. Eu quero fazer as coisas corretas, eu quero agradar a Deus. Deus não se agrada com mentiras, minha mãe. A senhora acha o quê? Que eu estou sendo egoísta? Pelo amor de Deus. E ela ficou revoltada comigo, ficou uns dias sem falar comigo, conversou com meu pai. E os dois chegaram à conclusão que eu devia sim conversar com meu futuro marido, contar toda a verdade, se ele quiser continuar comigo depois, que eu continue, que eu seja feliz, mas se tratando da Bia, tanto ela como meu pai não querem que a Bia saiba da verdade, não agora. Lá na frente, com os 18 anos, quem sabe, mas agora eles não querem trazer essa confusão mental para a Bia nesse momento. Eles não querem que a Bia se perca pelo caminho. O que é que pode passar pela cabeça dessa criança? E eles me convenceram. Eles me fizeram uma lavagem cerebral tão grande que eu compreendo os meus pais, eu entendo que o correto é aguardar em relação à Bia, eu vou seguir amando a minha irmã da forma que eu amo, e no futuro eu quero ter a oportunidade de conversar com ela, contar a verdade, espero que ela me perdoe e continue me amando como ela me ama. E Deus tome conta de toda a situação. Eu vou respeitar os meus pais por tudo que eles fizeram por mim e pela Bia durante toda a nossa vida. Mas o Pedro é um homem bom. Ele merece a minha verdade. Ele merece alguém que não engate um relacionamento tão sério com algo oculto. Não é justo. Até porque, depois de eu estar casada com ele, essa bomba explode, como é que ele vai ficar? Eu não quero causar um trauma na vida de ninguém, de forma alguma. Eu decidi que eu ia conversar tudo com Pedro. Eu ia abrir o jogo para ele. Orei a Deus, pedi para que Deus me guiasse.
e que o Pedro me compreendesse, porque eu não fiz nada de maneira proposital, é um segredo meu e da minha família. Eu não estava mentindo, eu estava apenas ocultando um segredo. Chamei o Pedro para conversar. Disse para ele que o assunto era sério, que eu tinha algo muito importante para falar com ele, que era um segredo que envolvia a mim e a minha família, os meus pais. Foi algo que aconteceu quando eu era uma adolescente, mas que, como nós estamos prestes a casar, construir uma família, é justo que ele saiba da verdade. Quando eu contei tudo para esse homem, o homem que me amava, o homem que tinha tantos planos, ele olhou para mim com ódio. Ele olhou para mim com uma cara, um rosto, uma face que eu nunca tinha visto nesse tempo todo de relacionamento. Parece que ele tem um trauma dentro dele tão grande que esse homem só faltou vir para cima de mim. Você é mais uma mentirosa? Como você teve coragem de fazer isso? E que monstro! Você, com 13 anos, procurar se envolver com tantos homens na escola, engravidar, e a sua filha, você me apresentar como uma irmã, tratar como uma irmã, privar ela da verdade. Privar ela de viver o que ela devia viver com você. Você foi uma irresponsável, você não assumiu as suas responsabilidades. E eu, Pedro, eu não tinha nem 15 anos. Como eu teria maturidade e equilíbrio para ser mãe? E ele ainda se apegou ao detalhe do suposto aborto que eu não fiz. Que como eu fui capaz de pensar nessa possibilidade, uma mulher dessa, capaz de fazer tudo isso, ele não quer ao lado dele. Esse homem me colocou em uma posição tão humilhante, mas tão vergonhosa. Eu me senti tão humilhada, ele me julgou tanto, mas tanto. Ele parecia que era um juiz, eu estava no tribunal, eu não tinha direito a advogado e ele só fazia ali, me chicotear. Só faltou me crucificar. Um homem que julga tanto alguém, será que ele está realmente conversando com o mesmo Deus? Porque eu nunca vi um ser humano para julgar tanto outro como esse homem me julgou. As palavras dele me doíam tanto, me machucaram tanto, que eu me tremia, eu chorava, eu passava mal. E ele ainda dizia assim: pare de se fazer de vítima. Você tá cheia de mimimi. Eu olhei para ele e falei: Pedro, onde é que estava essa sua versão, pelo amor de Deus? Onde é que estava, homem? Porque você parece outra pessoa. Você não é o homem por que eu me apaixonei. Deus que me livre e guarde. Sabe o que eu estou refletindo aqui? É um livramento. Eu estava com o coração apertado há dias, há tempos, sobre conversar ou não conversar com você. Ser sincera sobre o meu passado. Eu nunca te traí, eu nunca te enganei. Eu apenas guardei de você um segredo que é meu e da minha família antes da gente se conhecer. E você está parecendo um monstro julgador. Eu que não quero viver a minha vida, levar a minha vida com um homem desse ao meu lado, porque o primeiro erro que eu tiver na relação, você vai fazer isso que você acabou de fazer. Me julgar, crucificar, só falta você pegar o cinto e me bater, parecendo até o meu pai. O meu pai, que é meu pai, ele nunca fez isso comigo, ele nunca me julgou. Quem é você? Quem é você, meu querido? Faz o seguinte, segue a sua vida, acabamos por aqui. Não tem namoro, não tem noivado, casamento, filhos? Deus que me livre. Ter um filho com você. Eu agradeço agora a Deus de joelhos por esse livramento. E ele ainda querendo se fazer de certo, dizendo que eu estava tirando onda, que eu estou errada e quero jogar culpa nele. Ele que não quer ficar comigo e não adianta eu ir atrás dele,
porque ele não quer uma mulher assim ao lado dele. Deus é mais ele ter na família dele alguém como eu. E aí nós terminamos o relacionamento. Eu parei um pouquinho, não entendi muito bem, mas depois eu pensei, eu orei tanto para Deus. Faz um tempo que eu me aproximei muito de Deus, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. E quando eu me aproximei de Deus, eu pedi muito para Ele colocar na minha vida um homem bom, um homem que me fizesse feliz, que eu queria ser a minha melhor versão para esse homem e que só acontecesse de acordo com a vontade do Pai, de Deus. E com essa reação do Pedro, eu estava, claro, com os olhos vendados antes de contar toda a minha realidade, esse segredo meu. Eu achava que o Pedro, ele era esse homem que Deus tinha me presenteado, que ele seria o futuro pai dos meus filhos. E essa reação dele só me mostrou que eu estou no caminho certo. Deus me presenteou com um livramento. O ato de eu contar esse segredo para esse homem fez com que eu não vivesse um inferno na minha vida, no meu futuro. Porque imagina, se eu não conto nada para ele, imagina o que seria de mim, dos nossos filhos. Porque esse homem, ele não ia conseguir ficar com essa máscara o resto da vida. Depois do casamento é que eu iria ver as coisas com certeza. Então hoje eu penso, eu olho para trás, eu agradeço a Deus por tudo. Eu entendi que certas coisas não são para ser, certas pessoas não são para estar com a gente, ao nosso lado. E eu vou seguir vivendo a minha vida, acreditando que Deus tem o melhor para mim. Eu tenho certeza que na hora certa eu vou encontrar, conhecer alguém que não vai me julgar da forma que o Pedro me julgou, que vai me compreender, me entender, e eu seguirei a minha vida de acordo com a vontade de Deus. Essa é a minha história. Olá, meus amores, como é que vocês estão, hein? Espero que bem. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Minha amiga, muito obrigada por você compartilhar essa sua experiência de vida, esse segredo que você tem junto com a sua família aqui com a gente, tá bom, meu amor? Eu quero começar dizendo que eu estou muito feliz pela mulher que você é hoje, pela pessoa que você se transformou. Eu não vou aqui me apegar a coisas do passado, tudo aconteceu, você era uma jovem com 13, 14 anos. Eu acredito que naquele momento seus pais fizeram o que eles viram como o melhor para a criança, para você, para a família como um todo. A sua filha, que todos veem como sua irmã, tem saúde, está feliz, está bem. E eu espero que Deus siga guiando você para que toda essa situação, essa questão de irmã / filha, essa questão que você hoje sente a necessidade de conversar com a sua irmã e contar a verdade, que Deus tome conta dessa situação e que tudo se resolva da melhor maneira possível. Partindo agora para a questão do Pedro, eu fiquei muito surpresa de maneira negativa, claro, com a reação dele. Você pensou nele desde o princípio, você se preocupou em começar uma vida a dois, um casamento, sem segredos. Você não traiu esse homem em momento algum, tudo aconteceu quando você nem sequer sonhava em conhecer o Pedro, e ele teve uma reação muito bruta. Tudo que você conversou comigo, para além dessa carta, eu fiquei muito triste. Ele te julgou por completo, ele usou muitos nomes baixos que nem citamos aqui, ele tentou te humilhar da pior maneira possível, ele não te amava. A reação dele não é de um homem bom, compreensivo, um homem que te escuta, tenta te acolher, olha para você hoje, porque você hoje é uma mulher diferente da adolescente que você era lá atrás.
Você tem outra visão de vida, você cresceu, amadureceu, procurou estudar, trabalhar, se aproximou de Deus. Você é muito melhor do que você era lá atrás. E ele tinha a oportunidade de ter ao lado dele a sua melhor versão. E ele simplesmente colocou o ego na frente, o orgulho, o machismo, tanta coisa. Que livramento Deus te deu, meu amor. Que livramento. Não tem como você não olhar para essa situação e dizer: Deus está comigo, porque Ele está. Quando a gente entrega as nossas causas nas mãos de Deus e confia, Deus sempre faz o melhor. Muitas vezes a gente não entende, muitas vezes a gente não quer aceitar que Deus precisa tirar pessoas da nossa vida para que a gente consiga andar, para que a gente consiga seguir a vontade e o plano dele. Mas a gente precisa ter em mente que Deus está limpando o nosso caminho, para que a gente possa conquistar aquilo que ele tem preparado para a gente. E você entendeu isso muito bem. Eu fico muito feliz e muito orgulhosa. E eu tenho certeza que esse homem, esse Pedro, ele perdeu uma baita oportunidade de ter uma baita mulher ao lado dele. Você é incrível, meu amor. Só o ato de você reconhecer todos os seus erros do passado, se arrepender, fazer diferente, querer fazer melhor hoje, mostra o quanto você cresceu, o quanto você evoluiu. Julgar, apenas Deus pode fazer isso. Esse homem parecia um juiz, como você mesmo falou. Foi triste a atitude dele. E que bom que ele mostrou as caras dele antes de você casar, seguiu a vida dele. Hoje você está aí livre para fazer escolhas melhores e você viver, meu amor, o que realmente você merece, com quem você merece. Ao seu lado, alguém, meu amor, igual ou melhor, inferior de forma alguma. Alguém que queira te julgar, te diminuir, te humilhar, não aceite. Eu fico muito feliz por você não ter se permitido ouvir tudo isso calada, aceitar, depois pedir perdão e continuar com esse homem. Que bom que você não fez isso. Eu te desejo tudo de melhor para a sua vida, que Deus siga guiando aí todo o seu trajeto, que você conquiste todos os seus sonhos e planos. Você é muito jovem, você tem um futuro incrível pela frente, meu amor. Acredite em você, você é capaz. E todas as outras causas, confie, Deus vai trabalhar, Deus vai te guiar e te orientar e tudo vai ficar em seu devido lugar. Mais uma vez, muito obrigada pela confiança, muito obrigada por compartilhar essa sua história de vida aqui com a gente. Eu desejo muita saúde, muito amor, muita paz para você e toda a sua família. Mais uma vez, gratidão. E vocês, meus amores, o que vocês acharam da história de vida da nossa amiga, hein? O que vocês têm a dizer sobre a reação do Pedro ao ouvir sobre o segredo da nossa amiga? Segredo esse que é algo que aconteceu quando ela tinha 13, 14 anos. Conta aqui pra mim que eu vou adorar saber. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem, beijos de luz. Tchau, tchau!